Existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas com relação à educação consciente, né. Algumas pessoas acham que educar de forma consciente ou de forma positiva, tem, né, uma característica de ser permissivo. E essa confusão faz com que muitas pessoas, né, tenham essa ideia distorcida, e acabem, tomando conclusões equivocadas sobre uma educação consciente e vão para uma esfera de uma parentalidade rígida para não se tornarem permissivos. Então, muitos pais, com medo de serem permissivos, vão para um outro extremo. Existem 4 tipos de parentalidade. Existe a parentalidade rígida ou autoritária, a gente pode chamar uma ou outra, que é aquele modelo parental em que os pais, eles só conseguem estabelecer os limites, com a criança, ou só conseguem fazer com que a criança coopere só através de ameaças, de punições. São aqueles pais que são extremamente rígidos e autoritários e que querem que a criança obedeça a qualquer custo, né? Os pais que normalmente usam muitos tons de ordem, utilizam muita comunicação de ameaça, aquela comunicação violenta, muitos gritos. Então, é uma parentalidade extremamente desgastante, tanto para a criança quanto para esses pais. Aí, existe uma outra parentalidade que a gente chama de permissiva. A parentalidade permissiva é aquele modelo de pais que são literalmente, né, pelo nome já diz, deixa a criança solta, deixa uma criança fazer o que ela bem entende. Não existem comandos, não existem combinados, não existem regras, não existem limites. Então não existe nada que essa criança ela entenda o espaço do outro, o respeito. Então os pais permissivos são aqueles que tudo permitem. A criança ela também é prejudicada quando nós utilizamos uma parentalidade permissiva. Quando os pais são permissivos, a gente não ensina limites do espaço do outro, a gente não ensina normas sociais que são importantes para o convívio entre pessoas. Então, ela é prejudicial também, né, a curto e a médio prazo. Gera muito problema e também gera muito desgaste no dia a dia, porque essa criança, ela não entende até onde é o limite desses pais. Existe um outro tipo de parentalidade que a gente chama de parentalidade negligente, né, e que é diferente da permissiva. Os pais negligentes são aqueles pais que terceirizam a responsabilidade de cuidados da criança. São pais que eles não são atentos a esse filho, então podem terceirizar instituições como escolas, creches, ou terceirizam a responsabilidade para outros entes, né, membros da família, avós, tios. Então, são aqueles pais que terceirizam essa responsabilidade de cuidado, né, de segurança, de afeto. Não só de responsabilidade financeira, porque a criança, ela não se cria só do financeiro, né, ela se cria através do afeto, da segurança, né, de uma educação, de uma orientação. E, por último, existe o que a gente chama de uma parentalidade consciente ou uma parentalidade positiva, que consiste em estabelecer limites, porém, a gente estabelece esses limites respeitando a criança, respeitando a sua integridade física e emocional, propiciando seu bom desenvolvimento. Na parentalidade consciente, a gente nem utiliza artifícios autoritários, muito menos permissivos e muito menos negligentes. A gente entra numa esfera de equilíbrio, em que existe uma firmeza, sim, é necessário em alguns momentos, mas existe também muito respeito a essa criança. Até porque nós, como indivíduos, nós temos direitos iguais, da mesma forma que ninguém pode me bater, né? Eu também não posso bater nas outras pessoas. Então, na parentalidade positiva e consciente, a gente entende que as crianças têm direitos e têm direitos iguais a nós. Isso não significa que nós somos iguais à criança. Quando nós falamos de não existir uma hierarquia, né, entre pais e filhos, eu não estou falando que você não é autoridade para o seu filho ou que o seu filho não deve cooperar com rotina. Quando a gente fala de uma parentalidade horizontal e não vertical, né, daquela posição de um estar numa posição maior que o outro, a gente fala de direitos iguais, direitos de ter voz, de se posicionar, direito de ter o seu físico preservado. A gente não utiliza recursos punitivos como palmada,
a gente preservar o emocional da criança, ou seja, não utilizar recursos de ameaça, da mesma forma como isso é um direito nosso, ninguém pode fazer isso com a gente. Então, o entendimento é que não é que nós não somos. Claro que um adulto é diferente de uma criança. A criança não tem discernimento, ela precisa de orientação. Mas de direitos nós somos iguais. A educação consciente, ela se respalda e ela se baseia muito nessa igualdade. E como eu falei, você, como pai ou mãe, você já é autoridade, que é diferente do autoritarismo. A partir do momento que você se torna mãe, você se torna pai, você já tem uma obrigação com o seu filho de educar. Então você já é autoridade. Você já tem uma responsabilidade. Você já precisa ser um exemplo para essa criança.